Durante anos, a Red Bull ditou o futuro da Fórmula 1. Mas em 2025, um garoto brasileiro mostrou que nem todo talento precisa de asas. O nome dele? Gabriel Bortoleto. E o que ele revelou, talvez a Red Bull preferisse manter em segredo. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e diga nos comentários de onde está assistindo a este vídeo. Aproveite para dizer o que achou do novo estilo para nossos vídeos do canal. E assista até o final, para ser lembrado primeiro de novos lançamentos de vídeos nossos e ajudar nosso canal a crescer. Durante anos, a Red Bull moldou campeões, criou ídolos, derrubou nomes e construiu uma reputação de ser o berço dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1. Mas em 2023, quando um brasileiro surgiu com números impressionantes nas categorias de base, a resposta de Helmut Marko foi fria e definitiva. Bortoleto? Um bom piloto, mas um piloto B. A frase soou como um carimbo, daqueles que selam portas antes mesmo que elas se abram. E para muitos, poderia ter sido o fim da linha. Mas não para Gabriel. Ele ouviu, engoliu seco e então acelerou. Não para provar que Marko estava errado, mas para provar que ele nunca teve razão. A ignorância, às vezes, se disfarça de arrogância. E naquele momento, o erro da Red Bull não foi apenas técnico, foi estratégico. Porque o que eles não viram em Bortoleto, o resto do grid começava a enxergar com clareza. Campeão da Fórmula 3, destaque absoluto na Fórmula 2, um piloto que não dependia de sobrenome, de mídia ou de apadrinhamento, um garoto que falava baixo fora das pistas e gritava em cada curva, cada ultrapassagem. Enquanto Hadjar, queridinho da academia Red Bull, ainda esperava sua chance, Bortoleto era observado de perto pela Sauber. E isso, naquele universo de política e performance, era mais do que um sinal, era um aviso. O que a Red Bull classificou como piloto B, a Sauber reconheceu como pilar para o futuro. E quando Gabriel Bortoleto foi anunciado como piloto oficial da equipe suíça para a temporada de 2025, a sensação não foi de surpresa, mas de reparação. Um dos talentos mais promissores da nova geração da F1, preterido por puro preconceito técnico, agora teria uma estrutura de fábrica sob seus pés. E talvez, naquele exato instante, Helmut Marko tenha entendido o peso de sua frase. Porque na Fórmula 1, a maior punição não é perder uma corrida, é perceber tarde demais que você deixou passar um campeão, e o tempo não volta para corrigir erros como esse. Ele nasceu em São Paulo, mas não teve tempo de ser menino como os outros. Gabriel Bortoleto conheceu os motores antes mesmo de entender o que era silêncio. Enquanto colegas de escola colecionavam figurinhas ou sonhavam com a seleção, ele acumulava voltas no kartódromo de Interlagos. Aos 11 anos, embarcou com os pais para a Europa. Não para passear, não por status, mas porque ali, nas pistas geladas e nos boxes apressados da Itália, começava a se forjar um tipo raro de brasileiro. O que troca conforto por propósito. Não havia certeza alguma no horizonte, mas havia coragem, e isso bastava. Naquela época, ninguém da imprensa falava em Gabriel. Nenhum título ainda tinha chegado, mas quem olhasse de perto enxergava algo quase invisível: foco. O tipo de foco que não se ensina, que se carrega. Os dias eram longos, as noites curtas e as contas apertadas. A família dividia apartamento com outros pilotos, improvisava jantares e contava cada euro. Mas Bortoleto nunca reclamava, nem mesmo quando corria com equipamentos usados ou quando perdia corridas por falhas mecânicas. Era como se ele soubesse que aquilo tudo fazia parte, que não existia atalho para alguém como ele. E talvez por isso, o que mais marcava quem o conhecia não era a velocidade, mas a calma. Gabriel sorria pouco, mas escutava muito. Observava, aprendia.
Ele entendia que, antes de vencer corridas, precisava vencer o tempo. O tempo da maturação, o tempo do reconhecimento, o tempo das escolhas certas. Enquanto outros pilotos se afogavam em pressão, ele resistia em silêncio. Porque, no fundo, mesmo tão jovem, ele já carregava uma certeza que não cabia na idade, que um dia, se fosse para ser alguém nesse esporte, teria que fazer isso do jeito mais difícil. E que o difícil nunca foi desculpa para desistir. Ser brasileiro na Fórmula 1 já é, por si só, um desafio político. O idioma, o mercado, a distância cultural, tudo pesa contra. Mas o mais cruel é aquilo que não se diz. A desconfiança silenciosa que paira nos bastidores. Quando Gabriel Bortoleto começou a se destacar nas categorias de base, os olhares eram de curiosidade, não de aposta. Havia uma desconfiança velada, como se o fato de vir do Brasil ainda fosse sinônimo de instabilidade. As academias europeias olhavam com ceticismo, e a Red Bull, em especial, parecia ter uma política clara. Formar dentro de casa, manter o controle, não se arriscar com o improvável. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros choques. Gabriel vencia, entregava, superava expectativas, mas os convites não vinham. Quando surgiam vagas em academias ou testes privados, os selecionados tinham passaportes franceses, britânicos ou austríacos. E aí entrou o nome que se tornaria seu rival mais direto, Isack Hadjar. Francês, filho da estrutura Red Bull, cercado por técnicos, patrocinadores e proteção de fábrica. Enquanto Gabriel fazia mágica com recursos limitados, Hadjar treinava com os melhores simuladores da Red Bull em Milton Keynes. A diferença não era talento, era acesso. E essa diferença ficou cada vez mais visível conforme os dois avançavam. Na F3, na F2, sempre lado a lado. Só que Hadjar com apoio e Bortoleto com esforço. O brasileiro era o piloto que ninguém queria admitir que estava pronto. O francês, o que todos juravam ser o futuro. As entrevistas, os destaques da mídia, os convites para eventos, todos apontavam para Hadjar. Bortoleto, mesmo com resultados superiores, precisava fazer o triplo para receber a metade do crédito. Foi ali que ele percebeu que, para um brasileiro, o problema não era apenas correr, era convencer. E isso, na Fórmula 1, costuma levar anos, ou um momento de virada. A pergunta é, quando esse momento chegaria? Na Fórmula 2, as máscaras caem. Ali não há mais desculpas, nem tempo para amadurecimento. Ou você entrega, ou desaparece. E foi nesse campo de batalha que a rivalidade entre Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar deixou de ser apenas técnica, virou pessoal. Corrida após corrida, ponto após ponto, os dois passaram a se encontrar nas pistas como peças de um xadrez invisível. Cada ultrapassagem tinha peso simbólico, cada erro, um eco na imprensa. A tensão era palpável, mas nunca verbalizada diretamente. Ambos evitavam confrontos abertos, mas as declarações enviesadas, os olhares frios nos pódios, os gestos contidos, diziam tudo. A temporada foi marcada por momentos que beiraram o absurdo. No circuito de Silverstone, Hadjar acusou Bortoleto de manobra arriscada. Em Monza, Gabriel respondeu com vitória limpa e silenciosa, sem mencionar o rival, mas deixando claro no rádio da equipe: hoje era questão de honra. A imprensa europeia, naturalmente, tomou partido. Os veículos franceses exaltavam Hadjar como a próxima joia da Red Bull. Os britânicos mais cautelosos viam em Bortoleto um outsider perigoso. No Brasil, a cobertura era tímida. Enquanto isso, dentro da Red Bull, Helmut Marko seguia fiel ao seu projeto. Hadjar era o caminho. Gabriel, apenas um obstáculo. Mas os números não mentem. E mesmo com menor estrutura, Gabriel Bortoleto venceu. Não apenas em pontos, mas em constância.
Seu ritmo de corrida, sua frieza estratégica, sua leitura de prova, tudo indicava maturidade. E ainda assim, ele não era o nome citado nas manchetes das academias. Era como se sua presença incomodasse o sistema. Como se provar que um piloto brasileiro, sem padrinhos, podia dominar a F2. Fosse uma ameaça ao modelo de desenvolvimento elitista da Fórmula 1. E é nesse silêncio, nesse incômodo não dito, que a guerra começou. Porque quando um piloto faz mais do que esperam e sem o selo das grandes academias, o sistema não sabe lidar. Quando o último pódio da temporada de Fórmula 2 chegou, os olhos estavam voltados para um nome que poucos esperavam ver ali com tanta autoridade. Gabriel Bortoleto, campeão, por pontos, por desempenho, por mérito. Não houve sorte, não houve acidente, houve execução. Ele venceu com frieza, regularidade e consistência. Seu título não foi um estouro midiático. Foi um silêncio que ensurdeceu os bastidores da categoria. Um incômodo para muitos, um alívio para poucos. Porque no fundo, sabiam o que aquilo significava. O garoto brasileiro, sem selo da Red Bull, sem contrato de longo prazo, tinha superado o sistema. E isso doía em quem apostou no nome errado. Dentro da Red Bull, a reação foi desconcertante. Nenhuma proposta, nenhum aceno público, nenhuma menção nas redes da equipe. O nome Bortoleto parecia ser evitado, como se sua vitória fosse uma anomalia, um desvio de rota. Enquanto Isaac Hadjar, derrotado no campeonato, continuava como projeto oficial da academia, com direito a entrevistas e promessas veladas, Gabriel sequer era citado. A mensagem era clara: o que aconteceu não deveria ter acontecido. Bortoleto era o acidente estatístico que desmontava a narrativa de desenvolvimento da Red Bull, e por isso seria ignorado. Como se calar sua ascensão fosse o único jeito de proteger o castelo. Mas havia um detalhe que a Red Bull subestimou. O mundo estava vendo. As outras equipes também. E especialmente a Sauber, que se preparava para sua transição histórica para a Audi, observava com atenção cirúrgica cada movimento fora da curva. E Bortoleto era uma curva inteira de diferença. Sua vitória era mais do que um título. Era um manifesto silencioso. A prova de que nem todos precisam do selo vermelho para chegar lá. E se o sistema não reconhecia isso, problema do sistema. Porque Gabriel não estava esperando permissão. Ele estava pronto. E agora, alguém começava a bater à sua porta. Quando a Sauber anunciou Gabriel Bortoleto como piloto titular para 2025, o paddock inteiro entendeu que algo havia mudado. Não foi apenas uma contratação, foi uma declaração. Em um cenário onde todas as apostas estavam concentradas nos talentos da Red Bull, a equipe suíça, que se preparava para uma metamorfose histórica com a chegada da Audi, escolheu seguir um caminho próprio. E nesse caminho, o nome de Gabriel era central. Jovem, campeão, discreto. Mas, acima de tudo, mentalmente pronto. A Sauber não queria mais apenas velocidade, queria visão, queria alguém que construísse junto. E viu isso nele. A escolha fazia sentido. Com a transição para a Audi programada para 2026, a equipe sabia que precisava plantar agora o piloto que colheria os frutos mais adiante. E ali, no momento exato em que outras equipes buscavam nomes com marketing e pedigree de academia, a Sauber decidiu apostar em consistência. Em 26 de setembro de 2025, Jonathan Whitley, chefe da equipe, declarou ao site GE. Globo: o novato adaptou-se muito bem e tem capacidade de administrar a pressão. É o tipo de inteligência emocional que buscamos para esse novo ciclo. Não era apenas elogio, era a confirmação de que Gabriel Bortoleto, enfim, era parte do futuro da Fórmula 1. A contratação, no entanto, também trouxe desconforto para quem até então acreditava controlar o fluxo de talentos da categoria.
Nos bastidores, o silêncio da Red Bull agora começava a soar como arrependimento. Enquanto Hadjar ainda falava em esperar a chance, Bortoleto já assinava com uma equipe de fábrica. E mais, a própria Sauber contratava engenheiros que haviam passado pela Red Bull. Era como se, pouco a pouco, o que antes era centralização começasse a ruir. E no meio disso tudo, lá estava ele, o garoto que disseram ser piloto B. Agora, alçado a protagonista de um projeto que promete mudar o grid, comendo pelas beiradas, mas comendo tudo. No GP do México de 2025, o público esperava mais uma corrida de meio de grid, mas o que presenciaram foi um recado. Gabriel Bortoleto largou da 16ª posição com um carro que até então não havia mostrado nada espetacular. Do outro lado, Isack Hadjar, com mais estrutura e expectativa, ocupava uma posição à frente, cercado de câmeras, imprensa e promessas. Mas na Fórmula 1, ninguém se esconde quando as luzes apagam. A corrida foi dura, com desgaste alto e poucas janelas estratégicas. E foi exatamente nesse cenário que Bortoleto mostrou por que o silêncio dele pesa mais que qualquer manchete. Volta após volta, Gabriel foi subindo. Sem manobras agressivas, sem jogadas de risco, apenas consistência. Até que, na parte final da corrida, o momento se impôs. Hadjar à frente, o ponto da 10ª posição à vista e o garoto brasileiro logo atrás. Na penúltima volta, sem festa, sem gritaria, Bortoleto mergulhou por dentro numa curva de alta e passou. Como se não fosse pessoal, como se apenas fizesse parte do plano. Mas para quem acompanhava aquela rivalidade desde a F2, era impossível não ver o símbolo. Naquela ultrapassagem, inverteu-se o peso das apostas, porque ali, ao vivo, no centro do México, foi Hadjar quem perdeu. Mas não a posição, a narrativa. Após a bandeirada, a entrevista rápida de Bortoleto foi curta, mas cortante. Os fatos falam mais alto que qualquer crítica. Nenhuma menção direta a Marco, a Red Bull ou a Hadjar. Mas todos entenderam. Era a resposta que o sistema evitou ouvir durante 2 anos, entregue em silêncio, no asfalto, no momento certo. Enquanto Hadjar saía sem pontuar, com o olhar perdido, Gabriel cumprimentava a equipe de cabeça erguida. E ali, naquele instante, não era mais sobre um ponto. Era sobre uma mudança de eixo. Porque quem diz que está preparado costuma esperar a chance. Mas quem está mesmo não espera nada. Ele chega. E Bortoleto chegou. Na Fórmula 1, há verdades que ninguém precisa dizer em voz alta. Elas escorrem pelos corredores, atravessam paddocks e circulam entre engenheiros e chefes de equipe como códigos não escritos. Em 2025, uma dessas verdades ficou exposta para quem prestava atenção. A Red Bull perdeu um talento que nunca soube entender. Não por falta de dados, mas por excesso de arrogância. E o mundo, inclusive quem trabalha lá dentro, percebeu. Foi assim que técnicos ligados à estrutura da Red Bull começaram a migrar para o projeto da Sauber, prestes a se tornar Audi. E de repente, a equipe que parecia periférica virou epicentro. Essa movimentação de bastidores era discreta, mas contundente. Profissionais experientes, com passagens por áreas de desenvolvimento e estratégia da Red Bull Racing e AlphaTauri, agora davam expediente em Hinwil, na Suíça. Fontes internas apontaram que a nova Audi queria criar uma cultura menos hierárquica, mais centrada no piloto e no processo técnico. E ali, nesse novo DNA em formação, Bortoleto era a peça-chave. Não porque falava muito, mas porque representava o oposto da lógica que dominou a F1 nos últimos anos. Ele não era produto de marketing, não era moldado por simuladores de última geração. Era cru. E exatamente por isso era valioso. Enquanto o mundo assistia a esse rearranjo, algo mais profundo acontecia. Gabriel Bortoleto se tornava símbolo de ruptura. Não porque ele brigou com a Red Bull, mas porque ele provou que não precisava dela. E isso
para um sistema viciado em controle, é a maior afronta. Na ausência de discursos inflamados, ele construiu uma narrativa de presença. Um piloto que venceu com menos, entrou com menos e ainda assim está moldando o futuro de uma equipe de fábrica. Talvez o segredo que vazou, sem nunca ser dito, foi esse, que talento real não precisa ser anunciado. Ele apenas aparece. E quando isso acontece, nenhuma marca consegue esconder. Alguns conselhos não vêm de técnicos nem de engenheiros. Vêm de vozes que carregam o peso da história. Pouco depois de conquistar destaque na Fórmula 3, Gabriel Bortoleto recebeu uma mensagem de voz inesperada. Era Fernando Alonso, 2 vezes campeão mundial, símbolo de persistência, respeitado até por quem não torce por ele. A gravação era curta, mas carregava uma verdade densa. Não espere vencer todas as provas desta temporada. Vai haver momentos de queda. Mantenha a cabeça erguida e continue trabalhando. Gabriel não apenas ouviu, ele absorveu. E a partir dali, sua forma de pilotar ganhou um novo centro de gravidade. A mentalidade de Bortoleto mudou. Ele não passou a buscar manchetes, passou a buscar constância. Não queria brilhar uma vez, queria construir uma carreira. Enquanto outros jovens se perdiam na obsessão por redes sociais, pole positions instantâneas e status prematuro, Gabriel se resguardava. Suas entrevistas eram econômicas, sua fala medida. Mas nas corridas, cada decisão carregava o eco daquele áudio. Ele compreendeu cedo que o caminho não era resistir à pressão, mas redirecioná-la. Que os melhores não são os que gritam mais alto, são os que respiram melhor no caos. Essa postura criava um contraste cada vez mais evidente. Enquanto Hadjar respondia perguntas com segurança midiática e frases ensaiadas, Gabriel respondia com silêncio e resultado. A mídia o cobrava menos porque ele não se vendia. E por isso mesmo, surpreendia mais. Sua sabedoria parecia ancestral, mas era recente e vinha de quem já tinha enfrentado tudo que ele ainda enfrentaria. Alonso não deu um conselho técnico, deu um escudo psicológico. E no esporte onde a mente muitas vezes vale mais que o carro, isso faz toda a diferença. Bortoleto aprendeu a pilotar com calma, porque já sabia que o tempo, se bem usado, sempre trabalha a favor de quem aguenta esperar. Enquanto Gabriel Bortoleto descia do carro em Interlagos, com um sorriso contido e o macacão marcado de suor, do outro lado do paddock, Isack Hadjar concedia mais uma entrevista. "Ainda não assinei nada", disse o francês, ao ser questionado sobre sua suposta promoção à Red Bull Racing ou à Racing Bulls. A frase era carregada de tensão e de realidade. Mesmo com anos de investimento da academia, com apoio institucional e treinamento de elite, Hadjar ainda era uma promessa em suspensão. Um talento que o sistema insistia em manter aquecido, mas sem definir seu futuro. A vaga, o carro, o lugar, ainda estavam no campo da possibilidade. Enquanto isso, Gabriel já era a realidade. Corria, pontuava, desenvolvia o carro da Sauber, disputava posições com nomes estabelecidos da Fórmula 1. E mais do que isso, aprendia, evoluía e conquistava o respeito de engenheiros e adversários. Cada corrida era um laboratório, cada treino livre uma aula. Bortoleto não estava sendo preparado para o futuro, ele já fazia parte dele. E essa diferença, sutil para quem vê de fora, é gigantesca para quem vive dentro do grid. A Red Bull pode ter seu plano, mas os olhos de quem entende o jogo estão voltados para quem já entrega, não para quem ainda promete. O contraste entre os dois é mais do que simbólico, ele é estrutural. Hadjar ainda espera que alguém diga que ele está pronto. Gabriel provou isso sem precisar anunciar. E nesse mundo onde palavras valem pouco e performance vale tudo, a balança começa a pesar. Talvez a maior ironia seja essa. Enquanto um piloto treinado para assumir o protagonismo ainda aguarda sinal verde, o piloto descartado como plano B
já assumiu o volante. E com ele, o respeito. Porque no fim das contas, a Fórmula 1 não perdoa lentidão. Nem na pista, nem na decisão. A Fórmula 1 está mudando. Lenta, silenciosamente, mas mudando. Durante anos, o grid foi povoado por estrelas carismáticas, vozes altas, pilotos que encantavam tanto fora quanto dentro da pista. Mas a nova geração começa a mostrar outro padrão. Um tipo de piloto mais técnico, mais analítico, quase silencioso. Gabriel Bortoleto é o retrato dessa transição. Seu estilo não busca aplausos, busca resultado. Não acelera por impulso, acelera por cálculo. Ele pensa antes de frear, estuda antes de falar, corrige erros na mente antes de repeti-los no asfalto. E isso, para quem lê corridas como xadrez, é uma vantagem incalculável. A comparação é inevitável. Senna inspirava pelo instinto, Alonso pela resiliência, Hamilton pela liderança. Bortoleto, ainda em construção, inspira por método. Sua forma de pilotar lembra nomes como Prost, que preferia vencer corridas com 80% de esforço e 100% de inteligência. Ou Nico Rosberg, que derrotou um dos maiores da história. Não pela força bruta, mas pela disciplina. E essa mentalidade encontra eco no projeto da Audi. Uma equipe que não está interessada em headlines, mas em estrutura. Que não quer o mais veloz da sexta-feira, mas o mais estável no domingo. E que, ao contrário da Red Bull, não quer formar de cima para baixo. Quer crescer junto. Essa diferença é fundamental. A Red Bull vive do espetáculo, da aposta explosiva, de talentos que brilham e muitas vezes queimam rápido. Já a Audi projeta longe. Quer construir um campeão de dentro para fora. E é nesse jogo de longo prazo que Bortoleto se encaixa perfeitamente. Ele não é a faísca, é o combustível. Não vive do momento, vive do processo. E enquanto a Fórmula 1 oscila entre o entretenimento e a engenharia, uma pergunta começa a ecoar entre os bastidores. No fim das contas, quem vencerá? O brilho imediato de quem foi moldado para vender ou a constância de quem foi preparado para durar? Quando Gabriel Bortoleto era só um garoto em São Paulo, não sabia ao certo o tamanho do mundo, mas já sabia que seu destino não cabia ali. Cresceu ouvindo histórias de Ayrton Senna, de como um brasileiro podia enfrentar o impossível e ainda assim ser reverenciado entre gigantes. Aquilo não era apenas inspiração, era uma promessa silenciosa. O pequeno Gabriel não dizia que queria ser piloto de Fórmula 1. Ele dizia que seria, sem holofote, sem marketing, sem sobrenome com peso. Apenas ele, sua família e uma obsessão que nunca o abandonou: correr. E mais do que isso, vencer. Não por vaidade, mas porque acreditava que podia ser feito do jeito certo. Anos depois, já na Fórmula 1, ao ser questionado pelo site Motorsport sobre o que ainda o movia, Bortoleto foi direto: quero entregar um título mundial ao Brasil. Uma frase simples, mas com carga histórica, porque naquele momento ele não falava apenas por si, falava por todos que foram desacreditados, por todos que ouviram não e não recuaram. Bortoleto carrega mais do que um capacete. Ele carrega um país que espera por um novo capítulo desde Senna. E mais uma vez, o destino quis que a jornada fosse escrita do lado mais difícil da pista, sem apoio da Red Bull, sem a chancela dos favoritos, sem a trilha dourada das academias. E é aí que está a ironia final. A Red Bull, que transformou pilotos em ídolos e construiu sua fama com olhos afiados para o talento, falhou exatamente onde mais se orgulha de acertar. Não viu, não sentiu. E quando teve a chance de apostar, ignorou. Talvez por orgulho, talvez por perfil, talvez por medo do que não se controla. Mas enquanto isso, o garoto que eles chamaram de piloto B não apenas chegou, ele se tornou símbolo de um novo tempo, e a história não perdoa esse tipo de erro.
porque o que era para ser apenas um detalhe na planilha da Red Bull pode se tornar um capítulo eterno nos livros da Fórmula 1. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, do fundo do coração, muito obrigado. Cada detalhe dessa história foi pensado para mostrar que, às vezes, o verdadeiro talento não grita, ele constrói. E se essa jornada de Gabriel Bortoleto te tocou, te inspirou ou te fez olhar o esporte de outra forma, curta esse vídeo, comente sua opinião e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Se quiser se aprofundar ainda mais, confira as fontes e links adicionais que deixamos no comentário fixado. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa série. A sua ajuda é o combustível que mantém esse projeto vivo. Do Brasil para o mundo, ainda tem muita curva pela frente. Mas Gabriel já mostrou que, se depender de foco, coragem e verdade, essa corrida é nossa.